1 Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, o Senhor Yahvé, Senhor Deus, ordenou a Elias: Vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuvas sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia ao Senhor Yahvé. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: Vem, nós vamos percorrer a terra procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguia para o outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, e Obadias o reconheceu, e imediatamente se prostrou com o seu rosto rente à terra e indagou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: Sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: Mas o que te fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim que ele me mate? Juro pelo Senhor Yahvé, pelo nome do Senhor teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado ao Senhor Yahvé desde a minha juventude. Portanto, não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor Yahvé? Como escondi 100 profetas do Senhor Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas: vai dizer a teu amo, Elias está aqui? Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: Juro pelo nome do Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo o flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor Yahvé, o Senhor, e cultuastes os Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis nas tuas pernas? Se o Senhor Yahvé é Deus, segue-o. Se é Baal,
segue-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas do Senhor Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois esquartejá-lo e o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai primeiro, considerando que sois tantos, e clamai o nome do Senhor vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise despertá-lo. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor Yahvé. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha e cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: Enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: Repeti este procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: Fazei-o terceira vez. E eles assim fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Senhor Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou eu, teu servo, que foi para a ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Senhor Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo do Senhor Yahvé sobre todo o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento,
diante dos seus olhos. Imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só o Senhor Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu, e Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizom, e lá os degolou a todos. Em seguida orientou Elias a Acabe: Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: Retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente, e muitas das nuvens chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder do Senhor Yahvé derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel.